Hoje eu errei com meu filho. Na hora ali da confusão, da discussão, eu falei alguma coisa que eu não gostaria de ter falado. E depois que o calor da emoção e da situação passou, eu chorei. Chorei porque eu me dei conta do erro que eu cometi, eu me dei conta do que eu realmente falei e não gostaria de ter falado. E isso pode ser com o seu filho, pode ser com o seu marido, pode ser com os seus pais, com qualquer pessoa, com um amigo, que você tem um carinho muito grande, mas que na hora que você tá ali numa discussão, numa birra, num desentendimento, por não saber lidar com a situação, a gente reage de uma forma quase que instintiva. A gente só, vamos dizer assim, põe o lixo para fora. E depois que a gente se dá conta, vem a culpa, vem o arrependimento, vem a dor no coração de falar, poxa, eu deveria ter falado diferente, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter agido diferente. Mas foi o que deu para fazer. E como que a gente lida com esse depois? Porque, honestamente, no momento onde a gente está no calor da emoção, e não só nesses momentos, mas enquanto seres humanos, a gente comete erros. E isso é natural, né? Nós somos seres humanos, a gente não é perfeito. Mas e depois? Como é que você lida com você depois de ter cometido um erro? Eu sou Bia Viana, aqui você está no podcast Louva a Deusa, o espaço onde eu inspiro outras mulheres a colocar o seu brilho no mundo, sendo você mesma, sem medo de desagradar, sabe? E esse medo de desagradar, muitas vezes, a gente acaba que se pune ou se julga por ter cometido um erro. E a gente tenta, muitas vezes, negar esse nosso lado humano, na tentativa de não só agradar as outras pessoas, mas de se tornar uma pessoa perfeita. O próprio conceito de que para me tornar uma pessoa espiritualizada eu preciso evoluir, ser uma pessoa melhor, é como se a gente tentasse apagar esse lado humano que erra, que age de forma impulsiva, que não sabe lidar com as próprias emoções muitas vezes. E não que a gente não deva, né, se tornar uma pessoa melhor, não que a gente não deva ir em busca de se aprimorar, de melhorar, de corrigir os nossos erros, mas errar não faz da gente mais ou menos evoluído, sabe? Porque no final das contas e no final do dia, todo mundo erra. Em alguma coisa, todo mundo erra. Em alguma coisa você não é tão boa quanto outra pessoa. Em alguma coisa você não vai saber lidar e outra pessoa vai saber lidar. E quando a gente comete esses erros, o que faz diferença mesmo não é o fato de você errar ou não. Porque se uma coisa é fato é que a gente vai errar. Principalmente com as pessoas que a gente gosta muito. Exatamente pelo fato da gente gostar dessas pessoas, da gente ter sentimentos por essas pessoas, a gente vai cometer erros, porque muitas vezes as emoções vão passar na frente, as emoções vão vir com muita força, situações que não ficaram bem resolvidas, ou simplesmente pelo fato de você não saber se posicionar diante daquela situação específica. E a gente está suscetível a esses erros em vários momentos, não só de um dia, mas da nossa vida. Mas e o depois? Como que a gente lida com esse erro? Você se pune, você se julga, você se sente o pior ser humano do mundo e aí inconscientemente você começa a fazer coisas que são ruins para você simplesmente pelo fato de que você errou. Você fala com você mesma na sua cabeça de uma forma que você não falaria nem com o seu melhor amigo, sabe? De tão agressiva e sem educação que você é com você mesma. Isso faz diferença, e não o fato de você errar ou não. E aí muitas vezes a gente se trata dessa forma
Seja por um trauma, enfim, encontrar a origem disso também não vai fazer diferença. Mas a gente tomar consciência de como que a gente lida com isso e ao invés de, na hora de cometer um erro, você simplesmente se dar um colo, se acolher, acolher os seus sentimentos, olhar para você com mais carinho, sabe? De falar assim, poxa, eu errei. Porque no final das contas, essa visão de que a gente precisa evoluir espiritualmente, ela entra com essa visão meio torta, sabe? De que eu vou me tornar uma pessoa perfeita. E a gente projeta isso muitas vezes em pessoas que a gente acha que são espiritualmente mais evoluídas. A gente acha que essas pessoas não erram. Então a gente olha para mães, vamos pegar o exemplo de mãe aqui, que a gente vê como mães maravilhosas e perfeitas e a gente acha que elas não erram. A gente pega pessoas que têm um corpo muito maravilhoso, que treinam muito, que fazem um determinado esporte que a gente gostaria de fazer, e a gente acha que essas pessoas não cometem erros, que elas não comem errado de vez em quando, entre aspas, né? Mas são seres humanos. E muitas vezes essa fantasia que a gente tem na nossa cabeça de que vai chegar um determinado momento da nossa vida, que a gente vai virar, que a gente vai ser perfeito, que a gente não vai errar mais. E não vai. E quando a gente se dá conta disso, dentro de um caminho espiritual, e a gente começa a perceber que se passam 2, 3, 4, 5, 10 anos que eu tô tentando ser uma pessoa perfeita, uma pessoa melhor, né, nesse sentido de perfeita, isso não acontece, eu começo a achar que eu sou uma pessoa horrível, que eu não sou merecedora de sei lá o que, sabe? Porque eu não consigo fazer isso direito, porque eu não consigo ser uma boa mãe, porque eu não consigo ser uma boa esposa, porque eu não consigo ser uma boa amiga, porque eu não sou uma boa profissional, porque eu não sou isso, isso e aquilo outro. E no fundo, não é porque você não é boa, é porque você erra. E você sempre vai errar. A gente sempre vai cometer erros. Isso é um fato, enquanto seres humanos. Mas a forma como eu vou lidar comigo mesma diante daquele erro faz toda a diferença. E óbvio, eu vou assumir a responsabilidade pelo meu erro, eu vou buscar me tornar uma pessoa melhor, mas sem colocar uma cruz nas minhas costas de que eu errei. Mas sim falando, poxa, eu errei, eu não soube lidar com essa situação, eu fui impulsiva. E sabe qual que é a melhor forma que a gente faz isso? Falando. Falando para a pessoa, essa pessoa que a gente machucou. Você fala para ela. Poxa, desculpa, sabe? Eu errei. Eu não gostaria de ter falado o que eu falei. E é difícil da gente fazer isso, porque muitas vezes vem aquele orgulho, uma coisa interna, sabe? Isso mexe com o nosso ego, de falar assim, nossa, eu vou ter que me retratar com a pessoa. E você não precisa, de verdade você não precisa. Mas isso pode ser o que vai fazer você virar essa página, sabe? Você mudar o rumo dessa situação. E até mesmo de se vulnerabilizar diante daquela pessoa ou daquelas pessoas, de falar, caramba, eu sou um ser humano, sabe? Eu erro também. Eu também cometo erros. Eu também grito com meu filho sem querer gritar. Eu também não sei lidar com momentos difíceis. Eu não sei lidar com as minhas emoções quando ela vem. E quando você fez isso, eu eu senti tristeza, eu senti medo, eu senti raiva, e por isso eu falei o que eu falei, mas eu não, de verdade não gostaria de ter falado aquilo pra você, sabe? Quando você abre o seu coração dessa forma, não só você com você mesma, mas você expõe isso, você começa a mudar o rumo da coisa toda. E começa você mesma a se olhar com mais carinho, sabe? E quando a gente faz isso, a gente se desarma. Essa voz interna que fica condenando a gente desarma isso. E desarma a outra pessoa também. Porque não tem nada mais humano do que o erro. Só que no mundo que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas, as coisas, né, estão ficando cada vez mais
robóticas e as pessoas estão se distanciando uma das outras, a gente está perdendo esse senso, sabe? Humano de ser, de se conectar com a humanidade, com a vulnerabilidade, se conectar umas com as outras, né? E aí quando a gente está passando ali por essas situações, a gente acha que é só a gente que erra, é só a gente que não tem paciência, é só eu que tenho dificuldade de lidar com a birra com meu filho, só eu que tenho dificuldade de lidar com meu chefe, só eu que tenho dificuldade de lidar com meu marido, com os meus pais, só eu. E no fundo, no final das contas, no final do dia, todo mundo tem essas dificuldades. Só que o fato da gente não ter mais aquele senso de coletividade, essa conexão mesmo, de estar trocando com pessoas, torna tudo muito mais difícil, porque faz você achar que é só com você, que é só você que erra. Só você, meu alecrim dourado. Não é. Todo mundo. Todo mundo. E quando a gente traz isso pra fora, a gente se desarma. E desarma outra pessoa também. E muda o rumo da situação. De um relacionamento que poderia se tornar ruim porque eu errei com a outra pessoa e agora a outra pessoa não vai mais se relacionar comigo. Não. A gente vai continuar se relacionando, eu vou procurar não cometer esse mesmo erro, vou procurar ser uma pessoa melhor, mas eu erro. E a qualquer momento eu posso errar. Só que quando eu me vulnerabilizo, eu dou também a abertura para outra pessoa falar: poxa, olha, você está cometendo o mesmo erro, sabe? Olha, você está fazendo a mesma coisa. Pra gente também criar um contato mais íntimo e mais carinhoso com a gente e também com as outras pessoas, sabe? E enfim, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, uma mensagem que veio do meu coração mesmo, sabe? Porque eu também erro, eu também sou humana, e assim como todas nós, né, que são mulheres, que são mães, que são empresárias ou que trabalham num CLT, mas que são pessoas reais, a gente tá tudo no mesmo barco. E é isso. Desejo a vocês uma ótima quinta-feira e até o nosso próximo podcast.